Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova. Estamos chegando aí na sua casa ou no seu trabalho, onde quer que seja, e hoje com mais um tema importantíssimo aqui no nosso programa que eu convido você a, com toda atenção, acompanhar. Vamos falar hoje sobre a saúde do homem. Você já deve ter percebido que neste mês de novembro, alguns prédios públicos estão decorados com a cor azul. E uma coisa belíssima também, verdadeiros monumentos, e se tornam com aquela cor, é uma obra verdadeiramente prima. As nossas noites se tornam muito mais belas. Pois bem, qual o motivo desses prédios estarem iluminados em azul? Eu destaco aqui, o Instituto Lado a Lado pela Vida idealizou o movimento Novembro Azul e, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia, promove esta campanha nacional a favor da saúde masculina. Acrescento mais ainda, por que dar esta atenção especial à saúde masculina? É que o câncer de próstata é o câncer mais frequente no sexo masculino, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Estatísticas apontam que a cada 6 homens, atenção para o número, a cada 6 homens, 1 é portador do câncer de próstata. A estimativa é de que em 2014, neste ano, 69 mil novos casos sejam diagnosticados, ou seja, a descoberta de um caso a cada 7,6 minutos. No intuito de conscientizar a população masculina sobre a doença, visando diminuir a taxa de mortalidade, que ainda é alta, o Instituto Lado a Lado pela Vida e a Sociedade Brasileira de Urologia desenvolvem, portanto, o Novembro Azul, uma iniciativa que já faz parte do calendário nacional das campanhas de prevenção no Brasil. O objetivo principal é qual? Combater a doença e, principalmente, motivar a população masculina a fazer exames preventivos. E para falar sobre o assunto nesta noite aqui, nós temos 2 convidados, já quero apresentá-los com muito gosto. Recebemos aqui o Dr. José Carlos Almeida, que é chefe da Clínica Urológica do HFA, Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília, e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Dr. José Carlos, boa noite e bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Vai ser bom a gente conversar sobre esse tema, hein? Muito bom. E também recebo aqui o Dr. Eloadir Galvão, que é também já grande amigo, cirurgião geral, médico do trabalho. Boa noite, doutor Eloadir. Boa noite, meus queridos telespectadores da Canção Nova que estão nos acompanhando. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ser muito proveitoso hoje. O senhor esteve aqui no Novembro Rosa. Novembro Rosa. E recebeu na sua caixa postal mais de 200 e-mails. Conseguiu respondê-los? Consegui respondê-los e quero até dar uma boa notícia para as... Nós tínhamos uma cortesia do IMEB, do Instituto de Medicina Nuclear de Brasília, de Imagens de Brasília, que ofereceram 5 no dia do exames, programa, cintilografias. E dada essa procura enorme que aconteceu, eles aumentaram em 300%. Já são Uau. Agora 15 cortesias para fazer o exame, que já estou com todas as mulheres selecionadas e estarei ligando para a casa delas aqui em Brasília logo a seguir, se Deus quiser. Muito bem. Você também de casa poderá participar hoje aqui do nosso programa e eu tenho certeza que principalmente as mulheres se interessarão em participar do programa, porque parece que os homens gostam de ficar mais na retaguarda, mesmo quando o assunto diz respeito a eles próprios. Mas vamos lá. Como participar do programa? Mande o seu e-mail, alemdanoticia@cançãonova.com. Além da notícia, está aparecendo aí, né? Você já vai, então, escrevendo para nós o quanto quiser. Bem, eu já começo aqui, doutor José Carlos, já começo, portanto, perguntando para o senhor o que é e qual é a função da próstata que tanto preocupa a Sociedade Brasileira de Urologia e que parece que não é uma grande preocupação da classe masculina. Há uma distorção muito grande, né, no enfoque das doenças e principalmente de cada setor do organismo do indivíduo, seja homem ou mulher. Cada função de órgão é importante porque ele compõe o equilíbrio do organismo da pessoa. Então, qualquer órgão tem a sua importância. A próstata, ela é parte do sistema reprodutor masculino. Nós temos na urologia, que é uma especialidade muito ampla dentro da medicina, nós temos a preocupação de cuidar do sistema urinário, que envolve rins, a bexiga, a uretra,
os órgãos sexuais masculinos, dentro dessa condição de sistema reprodutor, tem a próstata, que é uma pequena glândula, né, exclusiva do gênero masculino, do homem, e que tem uma função muito importante na fertilidade desse homem. É uma glândula que pesa em torno de 15 gramas, parece uma amêndoa, e ela tem uma função de energizar, de potencializar a fecundação, energizando o espermatozoide. Então, sem próstata, não se tem um homem fértil. O homem só é fértil quando ele tem o seu sistema reprodutor completo, e a próstata é parte importante dessa função. Então, essa é a função da próstata, que tem na fase do homem jovem, na reprodução, naturalmente pronto para a reprodução, para a condição de fertilidade, e que no idoso assume um papel muitas vezes traiçoeiro, preocupante, porque ela é sítio de aumentos de obstrução urinária e também do câncer de próstata. A preocupação deve ser somente para a pessoa que já vai chegando a uma idade mais avançada, ou ela pode ocorrer ainda na tenra idade? É muito raro. Na próstata. É muito raro. Nós temos que dividir o homem jovem, que nós até de forma mais ou menos grosseira podemos colocá-lo entre 45 e 50 anos, e o homem após os 50 anos. Então, nós temos dois universos diferentes. Porque o homem jovem de 30 a 35 anos, ele normalmente não tem doença específica da próstata, exceto alguma inflamação. Uma prostatite, algo que tratado clinicamente se resolve de forma relativamente tranquila. O que passa a nos preocupar é a idade, porque com a idade as doenças começam a ser mais frequentes em todos os sistemas. O coração começa a falhar, os órgãos envelhecem. Nós envelhecemos por dentro também, não só por fora. Então a bexiga envelhece, o coração envelhece, o fígado envelhece, e nós temos que nos adaptar a esses desafios da própria idade. Alguém já me disse outro dia que da mesma forma como por fora a gente vai envelhecendo, também por dentro os órgãos vão envelhecendo. Vão envelhecendo, os rins vão diminuindo a sua função de filtragem, né? E a próstata passa a ser uma glândula não operante, porque não é frequente um homem após os seus 50 a 60 anos querer constituir uma família. Pode ocorrer? Pode, mas não é o usual, não é o básico. Normalmente o homem mais jovem tem planos de constituir família, mas o homem de 50 a 60 anos já terá essa família constituída. E a próstata passa a ser sim um sítio de doenças, quer seja por aumento benigno, que é uma linha, que é um tipo de doença específica da próstata, e também num outro braço, o câncer de próstata. Bem, eu estou vendo aqui os números. Estima-se que neste ano de 2014, 69 mil novos casos de câncer de próstata surgirão. E também diz aqui que a taxa de mortalidade é alta. Doutor Eloadi, como estimular a classe masculina a buscar a prevenção? Olha, o doutor Zé Carlos acabou de falar da importância da próstata na fase fértil do homem. Então, é fundamental para que haja espécie humana que a próstata exista e exerça sua função, dando energia aos espermatozoides. Que, aliás, é a primeira grande corrida que a gente ganha na vida para nascer, né? Tem aproximadamente 250, 300 milhões de espermatozoides, eles têm que ter energia para chegar até o óvulo e criar e fecundar, a existir a nova vida. Então, é preciso que a gente estimule o homem. E isso não é uma característica simples, é fácil da gente despertar no homem, porque a mulher, naturalmente, ela já procura a sua prevenção ginecológica, a sua prevenção. As mães já procuram levar as filhas mais comumente aos médicos. Já com o homem não acontece. O homem, como provedor, ele é mais independente, ele é mais resistente e preconceituoso.
É por isso que durante esse debate, essa conversa nossa, eu quero reforçar o seu convite às mulheres, que as mulheres, no final do programa, é que vão se sentir responsáveis por marcar a consulta do seu marido. A minha esposa marcou a minha. Eu fui, inclusive, no Dr. Zé Carlos, estava com os exames prontos para fazer toda a minha parte urológica, quando adoeci do coração. E, veja só, a desculpa que a gente dá, já fazem 3 anos que Deus me preservou e eu não voltei ainda no Dr. Zé Carlos. Estou fazendo aqui uma meia-culpa e dizendo que para a semana, se Deus quiser, nós vamos concluir aqueles exames. Muito Mas bem. eu queria lembrar aqui para os nossos telespectadores que cuidar da saúde é uma ordem de Deus. Rapidamente, no livro do Eclesiástico, capítulo 38, Deus diz o seguinte, no versículo 2, toda medicina provém de Deus. Ponto. Ou seja, Deus não tem condições de cuidar de 7 bilhões de pessoas. Ele prepara quem? Os médicos, o pessoal da área de saúde, que vai. E ele reforça no capítulo 10, quando diz o seguinte, no capítulo 9, desculpe, meu filho, se estiveres doentes, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. No capítulo 12, em seguida dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus. Que ele não te deixe, pois a tua arte te é necessária. Então, nós vamos ver que o câncer de próstata, a grande sacada, doutor Zé Carlos, é a prevenção, não é verdade? Não tenha dúvida. Aqui eu deixo bem claro que nós não estamos aqui com o intuito de aterrorizar ou amedrontar a população masculina brasileira. O objetivo da sociedade brasileira, eu como médico, como cidadão, como um profissional que lida com essa realidade há 35 anos, temos um papel de apoio, de auxílio e de orientação a esse homem que precisa, que necessita desse apoio. Nós falamos muito da negligência do homem com a sua saúde, com o seu descaso para consigo mesmo. Isso é uma verdade cultural mundial, mas que tem mudado. Porém, nós temos que lembrar que se não houver acolhimento, se não houver acesso, se não houver uma estrutura para receber esse homem, de nada vale nosso conselho. Nosso conselho, ele é vazio, porque muitos homens no Brasil que se dispõem a serem examinados têm dificuldade para encontrar um serviço e na celeridade razoável que ele precisa para que ele resolva essas questões pendentes. Bom, eu pergunto para o senhor, a gente sabe culturalmente que as mulheres vão com muita frequência ao médico. É verdade. Mas os homens não. Aí estaria também uma das barreiras, a falta de existência hoje no Estado brasileiro de uma estrutura médica para acolher também o homem? Não tenho dúvida que existe um grande vazio de assistência. Para você ter uma condição de avaliar historicamente essa situação, nós ficamos muito à vontade para conversar sobre isso, porque fomos nós, há mais ou menos 12 anos atrás, que iniciamos a discussão da saúde do homem. E estimulamos, inclusive, sugerimos naquela ocasião, a Presidência da República, a abrir um espaço, mesmo que pequeno, no Ministério da Saúde para que houvesse esse cuidado ao homem. Isso aconteceu em 2006. Nós estamos em 2014, portanto são 8 anos de política que não saiu do papel. Eu deixo claro aqui, de uma forma bem tranquila, que o Brasil, o homem brasileiro, espera do governo, tanto municipal, estadual e federal, uma política verdadeira, uma política que realmente faça jus à importância do homem na nossa sociedade. Não é só próstata. O Novembro Azul, ele de uma forma emblemática, ele fala sobre câncer de próstata. Mas a saúde do homem tem muitas mazelas que precisam ser resolvidas e que o silêncio, ele gera óbitos, que a omissão gera mutilações. Nós estamos perdendo homens porque esses indivíduos foram mal orientados ou não têm orientação alguma, morrem por ignorância.
Nós temos o câncer de pênis no Nordeste, que é degradante para o país, que é uma doença que aterroriza, que a maioria das pessoas não conhecem porque fica no abismo do anonimato. O câncer de pênis é realmente uma agressão a qualquer cidadão. Por que no Nordeste ele tem essa maior incidência? Por causa da falta de orientação, muitos homens têm fimose e que nunca conseguiram higienizar seu pênis, não conseguem expor a glande, puxar o seu prepúcio, que é aquela pele que cobre a glande, e fazer uma higiene decente do seu membro. E o tratamento... E isso faz com que ele, aos 40, 50, 60 anos, apareça com uma lesão, às vezes metastática, que leva ele ao óbito. Nós temos mais de 1000 amputações de pênis no Brasil catalogadas por ano. Então, eu estou ouvindo falar disso agora. Recentemente, o senhor esteve no meu programa de rádio, também falamos sobre isso, mas eu tenho certeza, muita gente está ouvindo falar disso pela primeira vez. Pois é, a saúde do homem, ela é um bojo, é um conglomerado de problemas cuja próstata é o nosso, vamos dizer, um emblema, é uma lembrança de que o homem existe. Mas nós temos câncer de testículo em jovem, nós temos doenças sexualmente transmissíveis no homem que ainda permeia muita desorientação, né? Nós temos a condição desse indivíduo ter na medicina o seu acolhimento. A medicina evoluiu para quê? Por que a medicina evoluiu? Para oferecer a esse homem um diagnóstico precoce, principalmente dos tumores, das doenças que são deletérias e que, se não diagnosticadas, vão ser irreversíveis. A tomografia, a ressonância, a imagem, todas essas evoluções foram no sentido de oferecer a esse homem um diagnóstico precoce. Então, se nós não orientamos esse homem a procurar assistência e ele não tem o acesso ao acolhimento, a medicina não tem sentido. Ele vai ter um diagnóstico tardio, como nossos estudos sinalizam, onde 80% dos homens brasileiros que procuram um hospital público para avaliar sua próstata já apresentam doença ou metastática ou localmente avançada. Isso é devastador. E olhe lá se encontram a assistência necessária. Então, nós estamos, o nosso paciente com câncer, o homem, inclusive a mulher com câncer no Brasil, tem uma grande dificuldade de acolhimento, de tratamento e de celeridade. Isso é óbvio, isso está claro, todos os dias a reclamação e a sociedade vê essa vulnerabilidade. A gente volta a falar sobre esta política necessária de saúde do homem daqui a pouco, no próximo bloco, porque o nosso primeiro já passou e você pode participar conosco, além da notícia, @cançãonova.com. Voltamos já.